Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso Técnico Profissional de Desenvolvimento de Sistemas, né? Nós estamos aqui, Ciência da Computação. Então, nós estamos vendo Fundamentos de Arquitetura, né? Nós paramos na aula anterior ali, Arquitetura parte 1, e hoje nós vamos retomar ali a continuidade da aula anterior, tá? Então, vamos relembrar ali alguns momentos que a gente viu. A gente vai compreender, a gente viu ali fundamentos básicos da arquitetura dos computadores, né? Quem lembra aí? E a gente viu também termos comuns, né? Que são empregados ali na arquitetura dos computadores, tá bom? Então, retomando ali que a gente viu, a gente falou um pouco sobre arquitetura, a gente compreendeu a arquitetura dos computadores, a importância, né? De um profissional de TI saber projetar ali e otimizar o sistema operacional, né? Eficiente, conhecer o que é necessário para um usuário ali que ele está requisitando, né? Precisa de ser um hardware robusto, precisa ser um hardware mais tranquilo, mais básico, porque as atividades são básicas. É uma atividade mais complexa, precisa de um hardware melhor, né? A gente compreendeu todo esse momento, esse cenário aí, de como a gente precisa entender sobre os componentes do computador. Lembra que o professor fez ainda uma comparação com a medicina, que a gente precisa... como corpo humano, a gente precisa conhecer ali o nosso computador, né? As partes dos computadores, as peças que integram o nosso computador, nosso hardware, né? Então, assim, é como um corpo mesmo que faz funcionar todo esse sistema, né? Esse modelo de computador através do software, né? Então, a gente viu ali um pouquinho de arquitetura, a gente passou um vídeo lá, né? Se vocês quiserem relembrar, o vídeo está aí, ó, o QR Code dele. Tá lá no Google Class também o vídeo já, tá? No nosso encontro lá. E o professor não vai passar o vídeo aqui. Mas a gente parou nessa atividade aqui, ó. Então, o último vídeo lá da nossa aula ficou rodando uns minutinhos para vocês fazerem essa atividade aqui, tá? Quem fez essa atividade aí? Hein? Quem que fez? Quem nem lembra que tinha que fazer isso? Hein, turma? Gabriel, ajuda eu aí. Pergunta para eles aí. Essa atividade ficou rolando no... Eu entreguei 5 minutos antes a aula e deixei o PowerPoint parado nessa atividade para a gente fazer, tá? Então, vamos retomar isso? Quem não fez, vamos fazer? O professor vai dar aí 5 minutinhos, tá bom? 5 minutinhos lá, ó, como é a relação entre os componentes, né? E o termo controlador que foi citado, será muito mencionado. Qual foi a definição apresentada? Então aí, responda aí do jeito que você acha que é, porque eu não sei se você vai lembrar da aula que passou, né? Já faz alguns dias, mas o professor já vem com a resposta comentada do ponto de vista técnico ali e das literaturas, tá bom? Então pode discutir ali com o colega do lado, tá? Troca ideias aí e responda para o professor, tá bom? Chama o professor no chat aí se precisar. Então vou dar 5 minutos para vocês aí. E aí, turma, só mais um momento aqui, ó. O Gabriel, só a Júlia Costa que me entregou, tá? Da aula passada, então ela tá livre aí esses minutos aí. A atividade tá lá na nossa pastinha no Google Class, Juan. Trabalho atividade 2, 30/10. Tá escrito assim. Atividade 2, 30/10. Na verdade tem 2 atividades lá, vocês também não fizeram. Então façam as 2 então. 5 minutos aí, se precisar eu dou mais uns minutinhos para vocês. Ó, o que vocês entendem em relação ao termo de arquitetura, tá lá. Quais os componentes dos sistemas computacionais foram citados. E mais uma vez nos deparamos no termo de software. Qual a importância
que foi dada a esse termo, né? Então vocês têm esse material lá, ó, atividade 1, atividade 2 do dia 30, a última aula. E vocês têm esse material de apoio ali, ó, no sexto encontro ali, na pastinha sexto encontro, 30/10, tem lá o vídeo da aula, tem lá o slide da aula, a gravação da aula, os dois vídeos que foi passado e o slide da aula. Então tem um material de apoio para vocês para ajudar a responder essas duas atividades aí. Tá bom? Combinado, Gabriel? Qualquer coisa você me pede mais tempo aí. Essas duas atividades lá do dia 30, tá lá no Google Class, lá, atividades 1 e 2, com a data 30/10, a última aula. Então é para eles fazerem as duas atividades, tá? E se precisar de material de apoio, lá no sexto encontro, que foi o encontro nosso passado, tá lá os dois vídeos que eu passei e o PowerPoint e a gravação da aula. Se eles precisarem de apoio para relembrar aí, para responder a pergunta, tá? Então, 5 minutos aí, um pouquinho mais, se você precisar, você me avisa.
E aí, turma, tudo certo? 5 pessoas me responderam lá já. Tá no Google Class lá a atividade já. O professor está acompanhando aqui. Vocês conseguiram resolver? Como que tá aí, Gabriel? Podemos tocar aqui? Eu vou passar a resposta dessa aqui. A da anterior. Da anterior ficou na aula passada, a gente fez a revisão. Não sei se o pessoal anotou, eles não anotaram, né? Então eu só vou fazer dessa aqui, tá? A outra eles vão ter que ir atrás do material nosso lá que está na aula, tá bom? Então lá nas pastinhas lá das nossas atividades, tem lá sexto encontro. Então você vai encontrar o material de apoio lá para você responder a atividade 1. E a atividade 2, o professor vai fazer comentário aqui agora, ao vivo aqui com vocês na sala de aula. Tá? Então as respostas ali, ó, das perguntas lá que a gente precisa, né? Com relação entre os componentes ali, então a gente precisa saber assim, ó, a resposta, vamos lá. São representados por meio de sistemas hierárquicos que se mostram ideal para o estudo de conjunto complexo e que atuam em diferentes níveis. Correto? Quem respondeu mais ou menos desse jeito aí? Hein? Vamos lá? Deixa o professor abrir aqui o arquivo. Tá. E a segunda é: o termo controlador foi citado e será muito mencionado. Qual foi a definição apresentada? Então a resposta é: um chip ou um conjunto de chips que controla fisicamente o dispositivo. Ele recebe comandos do sistema operacional, né, do software. Por exemplo, para ler dados do dispositivo e para enviá-los. Então essas são as duas respostas, né, a qual o professor espera que vocês tenham respondido aí, claro, com suas palavras, né, com teu entendimento aí conforme você entendeu, né, ou quem deu uma pesquisa lá no material conseguiu responder também, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Só um pouquinho. Aí, processador. Então, assim, o processador, vamos falar de processador agora. O processador é o cérebro, né, do computador e é uma função desde que toda a estrutura trabalha, né? É ali que a estrutura recebe os comandos, né? É ali que o cérebro faz funcionar todas as outras componentes do hardware, né? Um computador pode possuir um microprocessador simples, mas também pode ser uma super máquina, né? Com inúmeros processadores, né? Com inúmeros núcleos ali, né? Nós temos ali as gerações dos I, né? O i3, i5, i7, né? Toda essa geração aí agora 9 e vai indo, né? Então, e cada uma tem lá 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, né? Então, são a capacidade de processamento dos hardwares, né? Nós temos máquinas simples, né? Lembra lá dos Pentiums, e depois vem lá os Dual Core, né? Os Core, os Dual Core, e agora a gente estamos nas I, né? i3, i5, i7, i9, né? E aí são esses números aí que identificam o processador. Tá? Deixa eu só um minutinho para vocês e eu vou fechar meu slide e abrir de novo que me travou aqui. Travou meu computador aqui. Vou passar aquele vídeo para eles lá e vou reiniciar. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui, o professor vai reiniciar o computador aqui. Olá, é um prazer ter você aqui nesse curso. Meu nome é Endre Rano e você já se perguntou como que o computador entende as instruções que nós passamos para ele por meio de linguagem de programação? Ou como que os componentes internos do computador se comunicam para funcionar em harmonia?
ou até o que está acontecendo entre a linguagem de programação que a gente escreve e aquele emaranhado de fios de eletricidade que tem dentro do computador. A resposta para essas e várias outras perguntas está nesse curso sobre como que o computador funciona. E você vai ver que, diferente do que as pessoas pensam, ele não tem nada de mágico. Nesse curso, você vai ver como o computador ele lê o seu programa, como ele transforma aqueles vários símbolos que a gente escreve nos editores de texto em algo que o computador entende de verdade. E você vai ver por que programas escritos em C são mais rápidos do que programas escritos em Python, e porque, mesmo assim, Python pode ser sua melhor escolha em certos casos. Você também vai entender como que o computador executa um programa. E para isso, a gente vai passar por diversos componentes internos do computador, como SSD, HD, memória RAM e CPU. Você vai ver o que significam essas coisas, qual é a diferença entre eles e como eles se comunicam para executar o seu programa. Você vai também entender termos como multicore, dispositivos de I/O e memória cache. E por fim, você vai ver como que dados são armazenados, como por exemplo, os números inteiros, caracteres, listas e números decimais são representados lá internamente do computador e por que isso faz sentido na programação. E para quem que é esse curso? Esse curso é para você que sabe um pouco de programação ou tem grande interesse em tecnologia e quer saber mais o que está se passando por debaixo dos panos do computador. Por quê? Para saber programar, é importante você entender o que está acontecendo no seu programa, para você tomar as melhores decisões para o seu projeto. E aí, vamos começar? Te vejo no curso. Turma, teve um probleminha técnico aqui, mas já deu certo. Vamos voltando aqui nos processadores, então, né? O processador lá é o cérebro do computador, né? Ele que vai executar ali as funções e vai gerenciar o restante do hardware ali, das peças, dos componentes do computador, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre aqui compreender as necessidades de tudo isso, né? Então vamos lá. Considerando que a busca pelo melhor desempenho da máquina é um desafio, né? É preciso se preocupar com a velocidade do processador e a capacidade da memória e a sua velocidade, né? Então nós temos que ali um desafio muito grande. Criar um sistema que observe, né? Que absorve melhor ali a forma cumprir todas essas necessidades do hardware, do sistema, né? Então ela tem um sistema operacional executando, né? Pedindo informações, pedindo que seja executado atividades, tarefas para o hardware e o hardware ali respondendo essas respostas, essas perguntas ali, né? Para isso é realizado o estudo de arquitetura do computador, né? Que observa os atributos do sistema que devem ser guardados, principalmente pelos programadores de linguagem de máquina, né? A gente viu ali um vídeo falando um pouco sobre a linguagem de máquina, né? Então a linguagem de máquina lá é incrível, né? Vocês estudaram lá comigo, lá no comecinho das aulas, como que foi a evolução das máquinas, né? Lá do TEAR foi programável lá com cartão perfurado, a ideia do cartão perfurado depois foi passada para as máquinas, né? Então foi feito o primeiro computador lá, o ENIAC, e foi evoluindo, né? E os transistores, né, foram evoluindo, então a gente não usava mais cartão, mas sim transistores, e daí sim softwares para gerenciar tudo isso. A questão lá do computador foi inventada da seguinte maneira, né? A primeira programação lá, ele precisava dar uma função para o computador, pediu uma tarefa para o computador, ele só decidiu que com energia ou sem energia, né? Ligava ou desligava, né? E é aí que surgiu os transistores, né? Então é como um ligar e um apagar de uma lâmpada, né? Liga a lâmpada, colocava na tomada, tira a tomada, desliga a lâmpada. E dentro desse princípio, ele criou, então, em vez de falar ligar e desligar, ele colocou zeros e um, né? Então, o 0 e 1 é a linguagem do computador, né? Então, o computador tem a linguagem binária, né? Que são zeros e 1. Então, ela só entende zeros e 1. Só que existem milhares de componentes dentro lá de transistores representando esses zeros e 1s, né? Então, eles ficam ligando e desligando a todo momento ali, dando essa linguagem aí de zeros e 1. Então, essa é a linguagem do computador. Então, para a gente conversar com o computador nessa linguagem, ficaria muito difícil. Imagine você pedir um código para o computador, né? Um número para o computador.
ele vai pedir para você uma sequência de zeros e 1 para ele entender que aquele ali é o número 1, né? Vamos dar um exemplo aqui, o professor vai chutar, o professor não sabe de cabeça o código que representa o número 1, mas lá é 000111100 e um monte de sequências ali de zeros e uns para falar que eu quero o número 1, que eu estou solicitando o número 1. E como que eu faço para solicitar isso que é letra? É a mesma coisa. Professor, mas como que ele entende essa linguagem? Transforma o mesmo código em letra, o mesmo código em número. É que daí são chamados lá as variáveis, né, que guardam essas informações, né? As variáveis que guardam números e as variáveis que guardam texto, né? Então, quando você mostra para o computador que aquilo ali é um texto, ele vai ler aquilo ali como um texto, né? Ou como uma variável booleana, né? Que é sim ou não, ou se é verdade, ou se é falso, né? Então, tem as questões das variáveis que a gente vai trabalhar com vocês, se vocês já viram em algum lugar, já viram falar sobre isso, as questões das variáveis e como ele armazena essas informações dentro das memórias e dos processadores do computador, né? Então aqui, ó, sabemos que as funções do computador são processar, armazenar, né, movimentar os dados e controlar todos os componentes por meio de um sistema operacional, né? O que nós chamamos ali de sistema operacional, hoje nós usamos o Windows, né? Muito bem usado, o meu é o Windows, mas também temos, né, o OS, né, que é da Apple, né? E nós temos lá o Linux também, né? Então nós temos os sistemas operacionais ali funcionando, tem o Android também, né, que é um sistema operacional, que é daí para celular, que é usado também no Chromebook, né, também um sistema operacional parecido. Então, são essas versões de sistemas operacionais que estão executando, fazendo com que o nosso hardware ele funcione e entregue para nós poder de atividades de processamento, né? Esse sistema é um conjunto ordenado de instruções que determina o que deve ser feito, né? Então, é isso que a gente precisa saber sobre as funções do computador ali. Então, assim, guarde aí. Função básica do computador: processar, armazenar, movimentar dados e controlar componentes, né? Então essas são as funções ali básicas. É bem importante você guardar isso, essa informação, a hora que alguém perguntar para você, na hora da prova ou na hora que estiver no emprego lá, fazendo entrevista. Isso aqui é para a vida de vocês, tá? Então, dentro dos componentes básicos aqui ainda, nós vamos estudar, né, ao estudarmos qualquer assunto complexo, né, ou grande, riqueza de detalhes, a estratégia mais natural para facilitar o processo de aprendizado é subdividir os temas, né, em partes menores. Então, preocupar-se somente com uma porção por vez. Então, vamos nesse sentido aí. Até esse momento, os componentes do computador foram estudados de forma isolada, mas a partir de agora todos os elementos irão se encaixar, né? Então, assim, a gente viu lá RAM, depois a gente viu lá o CPU, né? Então, a gente viu todos os componentes ali até agora isolado, né? Então, nós vamos entender agora os componentes conectados juntos, né? Eu tenho até um simulador, tem um simulador bem legal, que vocês não vão conseguir baixar aí no computador da escola. Mas no computador da escola, na casa de vocês, vão conseguir baixar um simulador que você consegue simular a montagem do computador, tá? Depois eu passo para vocês ali, não deixe o professor esquecer. Eu baixei na minha máquina aqui, é um jogo, né? É um jogo, você tem que baixar um monte de software lá na tua máquina e ela tem que estar preparada para rodar isso aí. Então aqui, ó, vamos lá nessa imagem aqui, ó. Então nós temos ali CPU, né? Nós temos aqui no meio CPU, que é o nosso processador. Aí nós temos, né, normalmente nós temos uma placa, né? Uma placa mãe que nós chamamos. Então são conectadas nela o CPU, vão conectar a memória, né? A memória RAM, né? Aqui é a memória ROM, é a BIOS. Memória RAM e o armazenamento, né, de dados. HD, SSD, CD, DVD, né? E antigamente tinha os disquetes, né? Então, é isso aí. Aí a gente tem dentro desse sistema aqui, da placa-mãe, a gente coloca dentro de
de um CPU, né? De uma caixa lá, né? E cada um escolhe a caixa que quer lá, esse CPU que quer, né? Porque às vezes tem umas pessoas que quer tipo gamer, que é mais bonito ali, tem vidro, tem um monte de cooler, é mais bonito. Tem gente que quer toda fechada. E tem vários tipos no mercado, né? Isso é só a casca do computador, né? Não quer dizer nada, né? O que quer dizer é o que está dentro dele, que é isso aqui, né? A casca é só o corpo e isso aqui é todo o componente ali, os órgãos, né? O cérebro que está aqui, que faz funcionar o computador. Então nós temos aqui entradas, né? Então as entradas são tudo que a gente pode pegar, né? Tudo que a gente pode pegar é entrada, né? Teclado, scanner, webcam, impressora, microfone, né? Placa de captura de vídeo, tudo essas coisas aqui que vai entrada ali por fora do computador, né? Pelo USB, né? Ou por algum outros, tem uns computadores mais antigos que tem lá umas entradas diferentes, né? Entrada para teclado diferente, entrada para monitor diferente, mas isso aí já, né, está se modernizando cada dia mais, né? Vai melhorando essas conexões aí. E nós temos as saídas, né, de tudo isso, que mostra pra gente o que a gente executando no computador, né? Então nós temos aqui do outro lado monitor, nós temos a impressora, caixa de som, indicadores luminosos, né? Então nós temos essa questão da saída ali que mostra os funcionamentos para nós, né? Indicadores luminosos, LED ali do power, né? O LED ali que está acontecendo algum processamento, essas coisas assim. A caixa de som que transforma tudo que precisa ser produzido ali de áudio para a gente ouvir. O monitor que é tudo que é produzido ali de vídeo e de tela para a gente ver, e na impressora que imprime toda a parte do processo que a gente precisa saber ali quando a gente pede para imprimir um documento ou alguma informação, né? Então esses são os componentes básicos ali. Continuando dentro dos componentes básicos, né? A unidade central ali, processamento CPU, né? O modo que realiza as operações necessárias, né? Deixa eu só corrigir aqui esses números aqui. Deixa assim por enquanto, o professor corrige aqui depois. Seria 2 aqui, 3 e 4. Está errado lá. Então assim, unidade central de processamento CPU, né, que a gente falou. Memória principal ali, uma área de trabalho para o armazenamento das informações que são processadas. Depois os dispositivos de entrada e saída ali, né, que a gente falou, para o recebimento das informações e retorno ou armazenamento dos resultados. E daí os sistemas de interconexões, né, por meio de através do qual o dispositivo possa comunicar e transmitir os dados, né? Pense no chipset ali, a seta do chipset ali, tá? Que a gente mostrou na figura anterior aqui. E a gente vai falar sobre barramento agora, tá? O que é barramento? O que você entende como barramento? Vamos lá? Então, sendo os principais componentes do computador, o processador, a memória e o dispositivo de entrada e saída, ó, aqui estamos afirmando mais uma coisa importante para vocês guardarem, ó. Os principais, né, componentes. Quais são os principais componentes? Processador, memória e dispositivo de entrada e saída, tá? Então guarda isso aí, anota aí, guarda na sua memória, anota em algum lugar aí, né? Pode cair na prova isso aí, essa pergunta aí. Então os principais componentes aí, a gente já viu falar, processador, memória, dispositivos de entrada e saída. Sua comunicação, né? É importante na sua comunicação, ou seja, a transmissão de dados é realizada por uma estrutura de interconexão entre estes e todos os outros componentes que chamamos de barramento. Então nós vamos ver ali depois, né, as questões dos barramentos, ó. Aqui nós temos a figura aqui de uma placa mãe, ó, e a gente tem os barramentos, ó. Se vocês já abriram um computador aí, quem abriu um computador já aí? Quem já montou e desmontou, ou já sabe mexer com essas questões de computador aí, de hardware aí, né? Então, a gente tem essa questão ali da placa.
e são tudo plug and play, né? Então você faz essa conexão com ele desligado, né? Tem que desligar totalmente da energia. Toda vez que for manipular, tem que estar desconectado da energia, né? Tem que forçar ali, depois de estar desconectado dos cabos, forçar um power ali para zerar mesmo todas as energias, né? A energia estática das nossas mãos pode danificar os componentes do computador, então nunca pegue ali de qualquer jeito ali na placa ou na placa-mãe ou na memória, né? Que você pode danificar ali o computador, né? Algumas pessoas aí nunca tiveram contato, né? O professor vai passar depois lá o joguinho para que simula essas montagens aí de computador. É bem importante você saber como profissional de TI, como monta uma configuração de computador, né? Desde um computador simples até um computador mais potente, ali um computador gamer, né? Então é importante você ter esse conhecimento aí para você poder fazer isso para você e fazer isso também como forma de profissão, ganhar dinheiro, né? Você pode comprar os componentes aí mais barato, né? Aí aonde você quiser, pode importar, pode trazer da China, pode trazer do Paraguai, pode comprar lá por mês as peças separado e vai montando, né, o seu PC. Muitas pessoas fazem isso, né, para montar o PC gamer, que uma peça, é um computador muito mais caro. Então a gente vai comprando primeiro o CPU, depois a gente vai comprando lá a placa-mãe, a gente vai comprando os componentes, daí compra o processador é a parte mais cara, né? Então a gente vai comprando e vai montando nossa máquina ali. Depois tem lá a fonte ideal para suprir toda essa energia que vai precisar, né? O serviço de refrigeração ali, né? Do computador tem que ser um sistema, quanto mais robusto, mais refrigeração vai ter que ter, porque ele esquenta demais, né? Então todas essas questões aí, tá tudo ligado com os barramentos que a gente está vendo. Esses barramentos são conexões elétricas que transportam as informações entre dispositivos de hardware, tá? Lembra que o professor falou que a linguagem de máquina foi feita através de energia? Então, nada mais, nada menos, ela funciona com zeros e um. E é energia totalmente eletrônica, né? Ela funciona com transistores lá dentro, lá ligando e desligando todo momento, né? Essa que é o funcionamento lá dentro do computador. Vamos lá, aqui no barramento, vamos lá. De forma técnica, quando observamos termos propostos pela arquitetura de computadores, um barramento é um conjunto de linha de comunicação, condutor elétrico ou fibra ótica, que permite a interligação entre dispositivos de um sistema de computador, né, CPU, memória, HD e outros periféricos, né, e outros vários também que estão conectados aí no computador. Então aqui nós temos mais uma imagem aqui de barramento, né? Vou até dar um zoom aqui, ó. Então aqui nós temos mais uma questão de barramentos aqui para você ver, se você não conhece um computador da parte de dentro do computador, tá? Então vamos continuar aqui. Funcionamento da estrutura da CPU, né? Vamos lá. Para aumentar o desempenho do sistema, né, os barramentos são organizados de forma hierárquica, né, isolando o tráfego dos dados entre CPU e memória do tráfego proveniente de operações de entrada e saída, né? Então tem essa separação ali, essa hierarquia ali que diz respeito dentro do componente da placa ali. A CPU, né, ela é composta pelos elementos a seguir. Vamos falar aqui. Qual que é a composição dos elementos da CPU? Então nós temos aqui a unidade de controle, né, que ela é responsável por buscar instruções na memória, controla não apenas transferência de dados, instruções na CPU, mas como também operações, né, tá? Da unidade lógica ali aritmética, né, ULA, né, unidade lógica aritmética, tá bom? Então ela é responsável por buscar essas instruções na memória lá. Tá bom? Guardar essa informação? Tá? Vamos continuar aqui. Ó. Então, a unidade lógica lá de aritmética, né? Nela são processados cálculos como adição, subtração, multiplicação, divisão, né? E como operações booleanas, né? Testes lógicos. Lembra que o professor falou? A gente escreve lá, a máquina entende só de zeros e uns. E quando ela sabe que é
uma afirmação, ela usa a variável booleana, né? Operações booleanas. Booleanas é só afirmação, sim ou não, verdadeiro ou falso, né? Deixa eu só ver o comentário do Juan ali. Deixa eu ver aqui, Juan. Ô Juan, você não sabe montar e desmontar? Quando você monta tão bem que não volta a funcionar mais. Sobra peça, né? O problema de montar, de desmontar é o seguinte, você desmonta. Mas quando você vai montar, sempre sobra alguma peça, né? Então a questão ali, né? Voltando aqui. Então o processador ali, né? Nós temos o processador que faz esses controles ali. Como que ele sabe que nós estamos fazendo uma pergunta lógica para ele, que a gente precisa de uma resposta sim ou não, ou uma solução ali, um teste lógico, verdadeiro ou falso? Ele usa uma variável booleana. Ah, quando é texto, ele usa lá uma variável de texto, né? Quando é número, ele usa uma variável para número, só para que está informando que aquilo ali é número, né? E assim vai. Dentro do computador ele tem essas organizações e esse jeito de trabalhar, mas a linguagem sempre vai ser 0 e 1, né? Uma organização ali. Depois eu vou trazer uma tabela para vocês. Eu tenho uma tabela ali que mostra quantidade de 0, quantidade de 1 que vai para solicitar a letra A, quantidade de zeros e 1 e as sequências ali para solicitar a letra B, e a mesma quantidade vai para números, a mesma quantidade vai para cores, né? A mesma quantidade vai para solicitar lá o emoji do celular, a emoji ali no teu computador, uma imagem. Então, assim, tudo que você imagina que o computador vai fazer ou que você vai solicitar para ele é 0 e 1. Essa é a linguagem do computador, é a única, né? Então, assim, não é para ser uma linguagem difícil, né? Diferente do português que tem inúmeros, né? Inúmeras letras, significados, frases, né? Palavras, né? Que a gente pode montar. O computador só com 0 e 1 faz tudo isso. É incrível, né? Então, assim, nós temos também os registradores, né? Então, a CPU contém internamente ali, ó, na memória de alta velocidade, que permite armazenamento de valores intermediário ou informações de comando. Essa memória é composta por registro e cada registro tem uma função própria, né? Olha, ó, nós temos ali então, né, vários componentes ali, ó, são todos componentes elétricos, né, que fazem esse trabalho ali da comunicação e da execução das tarefas, né? Então aqui são vários interruptores, lembra que o professor falou? Vários interruptores ligando e desligando ao mesmo tempo, né? E quando ele desliga, ele é 0, e quando ele joga energia que liga, ele é 1, né? Então, basicamente o computador funciona com energias, né? Mandando energia o tempo todo, né? Tem lá, ó, quem já viu falar que a gente tem lá, ó, a fonte do computador, que a fonte é chaveada, né? Então a fonte fica funcionando ali o tempo todo, chaveando e mandando as energias suficientes para cada componente aqui. Cada componente trabalha em uma amperagem, em uma voltagem diferente ali. Tá? Então aqui dentro dos registradores, vamos lá? Ó, dentro dos registradores nós temos lá a CPU, né? Aí nós temos a unidade aritmética ali, lógica, né? Aí nós temos aqui a parte de baixo aqui, dispositivos de leitura, memória e os dispositivos de escrita, né? Tudo isso aí são nossos registradores, tá? Então guarde lá no teu caderno, nas tuas anotações aí, no teu computador. Temos dispositivos de leituras, dispositivos de escrita e a memória, né? E aqui nós temos a CPU. Aqui nós temos um núcleo que faz esses comandos, gerencia essas informações, né? Tá? A memória guarda e manda para eles e eles executam, né? Então, nesse conteúdo aqui, dessa aula de agora, a gente chegou até aqui e viu
como é que, né, toda a parte estrutural ali, a arquitetura funcionava, né? Aqui, ó, vamos ver aqui que a gente aprendeu então nos conceitos com essas duas informações dessa aula de hoje. Aprendemos o primeiro, instrumentos que o ser humano utilizou para facilitar o cálculo foram, sem dúvida, os dedos e as mãos. Lembra que a gente viu lá no comecinho? O ser humano usava os dedos das mãos para contar. E depois teve a necessidade da evolução da máquina. E por isso que as máquinas surgiram, exatamente para contar, né? Os computadores lá eram contadores, né? Faziam cálculos. Aprendemos que cada parte pode ser estudada de forma descoplada, né? Mas o estudo conexo de todos os conteúdos nos leva a conhecimento dos fundamentos da informática. Então nós estudamos lá tudo isolado e depois nós vimos que todos juntos aqui os componentes, né, que formam o nosso computador, a nossa CPU, né? Conhecemos as funções básicas de computador ali, processamento de dados, armazenamento de dados, transferência de dados, controle, né? E todas as informações que a gente viu durante esse processo e aí, até agora com a aula do professor aqui, tá? A gente está se preparando aí, daqui uns dias aí vai ter a prova, né? Mas aí acho que semana que vem aí, na outra. Então as referências que a gente tem aqui das literaturas que o professor buscou, né? E a gente vai entrar num próximo conceito aqui agora. Eu peço um minuto de vocês, vou abrir o slide aqui. Já abri aqui, então, o nosso próximo conceito aqui é como o computador lê o seu código, né? A parte 1. A gente já viu alguma coisa disso aí já na aula, nas aulas anteriores, tá? E a gente vai reforçar aqui agora com esse conceito aqui, para a gente sair bem fundamentado aqui e entender bem essa questão de como o computador faz as operações lógicas ali, como ele executa o nosso código, né? Então vamos lá. Lembrando vocês que esse curso tem lá na plataforma Alura lá, para complementar o que o professor está falando e para incentivar você a ter um certificado lá, né? É importante você ter um certificado no teu diploma lá, no teu diploma não, no teu currículo, né? A hora que você for procurar lá um estágio ou for procurar o primeiro emprego, você ter certificados comprovando que você está capacitado para um mercado de trabalho. Tá? Então entra lá no Alura, participe, maior plataforma de Brasil de cursos, né? Cursos lá estão disponíveis para você. O governo do estado disponibilizou acesso para vocês, né? Então entre lá, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui, que eu me engasguei. Então tá lá, quem tem Android, Google Play, quem tem iPhone, Apple Store, né? Então a gente viu os fundamentos da arquitetura no computador, acabamos de ver, né? Concluímos isso aí, fundamentos da arquitetura. Ficou alguma dúvida na parte da aula do professor ali sobre a arquitetura dos computadores? Alguém tem alguma coisa para complementar, para perguntar? Vamos lá, é hora de perguntar agora. Antes que o professor comece um novo conceito aqui. Deixa eu procurar o simulador aqui para mostrar para vocês. Deixa eu já abrir. Deixa eu abrir minha tela aqui só um pouquinho. Vou mostrar para vocês lá onde que vocês vão abaixar. Já volto aqui.
Lá, ó. Então, vocês vão entrar lá na Steam lá, ó, e vocês vão ter que abaixar esse aplicativo no computador de vocês. Vocês vão ter que criar uma conta aqui, grátis, né? E vocês vão baixar a demo desse jogo aqui, porque esse jogo é pago, tá? Então vocês vão baixar a demo e vocês vão poder simular aqui, ó. Vou começar o vídeo desde o começo aqui. Então então esse é a página lá, tá? Vocês podem digitar no Google lá mesmo. Lá, ó. PC Building Simulator, né? Então você entra lá, é em dólar, ele pode comprar ele lá, mas como você talvez não vai querer comprar, vai querer testar ele antes, tem lá a versão demo, sabe? Só que você tem que abaixar todo esse stream aqui, não sei se você já joga, você deve ter ele já, criar uma conta e procurar pelo simulador dentro, né, dessa Steam aqui, tá? Então é isso. Vamos lá, voltar na aula lá de novo. Só um pouquinho, agora eu vou abrir de novo. Johan, tudo bem? Então, é que na verdade assim, ó, tem que ter uma máquina um pouquinho melhor de hardware aí para poder rodar ele, sabe? Porque é um jogo bem que ele requer algum poder de processamento ali, senão ele vai travar. Eu tentei instalar no notebook mais simples, não instalou. Instalou, mas trava tudo, né? Então, é bem interessante esse jogo ali, porque ele vai simular perfeitamente, em tempo real ali, é bem real, simulador bem real mesmo, de como você monta e como você desmonta, né? Tem todas ali as placas do mercado, tem todas ali as placas de vídeo do mercado, tem todas as fontes disponíveis, todos os cabos ali, todas as configurações que tem no mercado, você consegue atualizadas ali, você consegue escolher uma configuração, treinar isso, montar em tempo real. Ele simula ali os códigos, os erros que dá, né? O que pode acontecer, né? Até de você queimar algum componente ali, ele vai simular tudo isso. E você vai poder testar isso no jogo, né? Quando você for para uma vida real, fazer a tua própria máquina, não estragar a tua máquina, né? Porque aí é desperdício de dinheiro, tá? Dá para baixar no Linux, sim. Só que tem que ver se o hardware da máquina é bom aí. Eu não sei qual que é a configuração das máquinas aí. Tá, eu acho que não vai nessas máquinas aí, eu tenho que ver com o pessoal da TI aí. Depois eu peço ajuda pro Gabriel para ver se dá, mas eu acredito que não. Isso, Juan. Esse jogo é um simulador exatamente isso, para você treinar essa habilidade aí de montar um computador, desmontar, fazer as manutenções dele, usar ali, né, a BIOS dele, configurar a BIOS, toda essa questão de computador, como se estivesse ao vivo ali com o computador, ali com os componentes na tua casa que você comprou ou de um cliente, né? Então você vai poder treinar bem essa questão aí naquele jogo ali. É um jogo perfeito, sabe? Que simula perfeitamente ali esse cenário para você testar, aproveitar. Ali você pode fazer as tuas bobeiras ali, né? Que você não vai queimar nada, né? Não vai estragar nada, né? Não vai ter prejuízo. Então, serve para a gente testar esse conhecimento, elevar o nosso nível de conhecimento, para a hora que a gente for montar o nosso computador, ou montar de um amigo, ou até estar trabalhando profissionalmente com isso, né? Ganhar uma renda aí montando o computador, né? Porque hoje você pode comprar os componentes ali mais barato, importar eles e montar um PC game aí e colocar a venda no mercado, né? Você pode usar o Marketplace, pode usar o Mercado Livre, você pode transformar isso em um negócio, né? E montar PC game para vender, né? Então você montando consegue fazer mais barato e vendendo você consegue vender ao preço do mercado, né? Ou um preço mais competitivo no mercado, ou fazer a manutenção desses computadores, né? É bem interessante essa área, é bem ampla essa área para você poder trabalhar, ganhar dinheiro e se divertir, né? Porque você pode
montar, e é gostoso trabalhar com isso, montar e desmontar ali. Então vamos lá. O que eu falei para vocês da Alura, falei que a gente trabalhou na aula anterior, e nós temos aqui um exemplo, um cenário, né? Para a gente pensar junto aqui, ó. Para a gente tentar entrar nesse universo aqui. Então vamos lá. Nesse pensamento junto com o professor, a Ana aqui é o nosso personagem de hoje, né? Poderia ser você, né? Então sempre coloque você no lugar aqui do personagem para você entender o cenário, tentar imaginar aqui um pouco de como vai acontecer aqui a história e a aula para a gente tentar entender esse conceito de hoje. Então, Ana, ela é uma desenvolvedora iniciante, está aprendendo sobre linguagem de programação com os programas que são executados em um computador. Então, ela está começando a aprender agora, igual nós aqui, né? Nós estamos nesse período de aula, estudando, aprendendo, estamos iniciando. Então, ela descobriu que os computadores só entendem a linguagem de máquina. Foi coisa que a gente viu aqui, aprendeu agora. Então, o computador só lê linguagem de máquina e ela descobriu isso, que é um conjunto de instruções binárias específicas para cada tipo de processador. Então, nós temos a linguagem binária, ela entendeu isso, né? E o máquina executa a linguagem de máquina. No entanto, Ana ainda não sabe como o código é escrito em linguagem de alto nível, né? Então, nós temos a linguagem de baixo nível, linguagem de máquina, e a linguagem de alto nível. Então, Ana não entende muito bem a linguagem de alto nível, como Python, como Java, como JavaScript, né? Como C++, C++, né? Como C e outras linguagens que temos aí, né? Então, essas linguagens, elas convertem em uma linguagem de máquina para o computador executar. Então, ela é um interpretador, né? Ela pega a nossa linguagem, o nosso código ali, o jeito que a gente escreve para a máquina, e ela compila essa linguagem, traduzindo para a linguagem de máquina para pedir as tarefas, para ser executadas, né? Então, essa que é o cenário aqui que a Ana está se encontrando, se deparando, né? Pense você no lugar da Ana agora, nesse momento, tá? Deixa eu só ler aqui a questão aqui do chat. Ah, Vitor, mas você pode baixar a demonstração lá. Claro que não vai ter todas as funções liberadas, né? Mas você consegue jogar e testar ele, tá? E tem alguns outros meios aí também, né? Que vocês devem saber. Tá bom? Vamos lá, então. Continuando aqui. É isso aí, Juan. Você entendeu a mensagem, né? Não precisa falar, né? Tem outras ferramentas também que simula. O Ícaro falou ali, ó. Tá? Vamos lá. Então, assim, a dúvida aqui da Ana, né? Ela questionou lá. Como um código que escrevo em linguagem de alto nível é traduzido para a linguagem de máquina, de modo que o computador possa executá-lo? Você já parou para pensar nisso, turma? Quem consegue me responder aí? Você já entendia essa questão? Poxa, a linguagem de máquina ela é baixo nível ali, é mais complexo a gente falar com ela, pedir direto para ela alguma execução, alguma tarefa, né? Entender toda essa parte da arquitetura ali é chato, é difícil, é trabalhoso. Como que eu vou falar com a máquina, né? Já parou para pensar nisso? E como que a linguagem agora que a gente usa ali, né? A linguagem de alto nível, né? Que a gente consegue ali, talvez Python, talvez JavaScript, Java, C++, C Sharp, C, né? Tem outras linguagens aí, Pascal, né? Delphi e outras inúmeras, né? As front-end, React, né? Outras linguagens que tem aí, né? O próprio JavaScript, a HTML, que é linguagem só de front-end também, de internet, de página da internet, várias outras linguagens, né? E como, você já parou para pensar nisso? Hein? Que você acha? O que vocês acham? Esse questionamento aqui da Ana
se enquadra com você? Você também estaria nessa situação, pensando a mesma coisa? Ou está pensando a mesma coisa? Mesmo de o professor estar falando depois tantas vezes aqui sobre arquitetura, sobre hardware, sobre como o computador funciona, como o computador lê o código, toda essa questão aí, né? O que você acha de tudo isso? Você também tem essa questão, essa dúvida? Pensa um pouquinho aí comigo, me ajuda a responder se você quiser responder. Interessante isso, né? A gente para para pensar como que a máquina evoluiu tanto, né? Tanto. Mas na verdade ainda ela usa o mesmo princípio desde lá do começo, quando ela foi criada, né? Mesmo evoluindo, ela ainda conversa com a mesma linguagem, não foi alterada a linguagem dela, né? Foi feito convenções ali, dizendo que o jeito que tem que ser tratado, né, essa linguagem, para que as outras máquinas, outros dispositivos falem do mesmo jeito, né? Porque nós temos sistemas operacionais diferentes, componentes diferentes, máquinas diferentes, mas eles têm que se conversar, existe um padrão, né? Para que sejam executados na mesma linguagem, falando a mesma coisa, durante todos esses anos, né? A resposta, então, para aquele questionamento da Ana é o seguinte, ó, o código é escrito em linguagem de alto nível e é convertido em linguagem de máquina por meio de compiladores, né? Ou interpretadores. A gente pode falar aqui, entre aspas, né? Tradutores, né? Então, vai pegar toda a tua linguagem lá que você usou. Normalmente, a gente usa as linguagens em inglês, né? Normalmente, provavelmente, seja em inglês, né? Existe lá um método de aprender programação em Portugal. Não é recomendável, não falo para você que te estimulo você a fazer isso, porque você vai perder um tempo ali aprendendo Portugal e depois passando para a linguagem ali que é inglês, né? Todos os compiladores, interpretadores falam em inglês, né? Então seria mais fácil já pular direto para isso, né? Lembrando que para você programar, você tem que ter bem fundamentado ali sobre essa parte da arquitetura dos computadores e também a lógica de programação dentro de você, né? A questão lá dos algoritmos, né? Então você tem que ter toda essa base aí para você tentar entrar para programar a entender uma linguagem. Aí você escolhe uma linguagem aqui que seja boa para você, que você goste. No caso aqui eu te indicaria não mais o que você gosta, mas mais o que o mercado está pedindo, que é mais interessante ainda, né? Então Python para começar é uma boa linguagem. JavaScript para começar seria o ideal. Se eu fosse começar hoje, eu começaria a aprender JavaScript, né? Também iria para Python, né? Deixaria as outras linguagens mais complexas aí para a segunda etapa. A hora que eu estivesse dominando bem CSS ali, HTML e JavaScript, que aí eu já posso fazer um monte de coisa, um monte de programa, já consigo entender e pedir, executar, fazer um monte de software, fazer chover ali, né? Fazer página de internet, fazer software funcionar, fazer jogo, eu iria para Python, né? E depois deixaria Java ali mais um pouquinho para depois. Java é um pouquinho mais complexo, né? A gente demora, as pessoas dizem assim que a gente leva um tempão assim para fazer um código com Java e vem o Python com 3 linhas e faz a mesma coisa, né? É quase uma piada, né? Mas é mais ou menos assim que funciona, né? Então, assim, estamos aqui nos interpretadores. Ambos são tradutores de código que transformam o código-fonte legível por humanos em instruções binárias, né, compreensível pela máquina. Então a máquina só entende essa linguagem binária, então a gente precisa traduzir para ela e a gente usa os interpretadores, os compiladores para fazer isso, tá? O Victor fez um comentário aqui, deixa eu ver. Eu acho que é porque o programa traduz o que nós fazemos na vida real em zeros e aí o PC faz a magia. É exatamente isso, Victor. Essa é uma magia mesmo. E olha que magia que é isso, né? Pense aqui comigo. É igual você ligar e desligar ali na tomada, ali, o código Morse, liga e desliga a luz, liga e desliga a luz. O computador entende isso. A hora que você desliga é 0, a hora que você liga é 1. Ele entende só isso. É só isso que ele entende.
E olha que fantástico que a gente faz hoje com isso, né? Com toda essa tecnologia, né? Eu estou falando com vocês aqui em Curitiba, vocês estão aí do outro lado, né? Estamos no Paraná, mas você está distância, quilômetros de distância aqui do professor, e o professor está falando em tempo real com vocês. Eu estou com o meu computador aberto, estou conseguindo passar texto para vocês, vídeo para vocês, o áudio que vocês estão me vendo, me ouvindo aí, a imagem que vocês estão me vendo aí do outro lado, né? Então essa conexão, estou executando tarefa junto com vocês aqui, ao mesmo tempo que estava passando a imagem. É fantástico isso, né? E muito rápido. É muito rápido e cada vez mais rápido, né? É de se assustar. E a inteligência artificial vindo agora para assustar e chocar a gente mais ainda, né? Deixa eu só ver mais um comentário aqui. Ah, Juan, a gente pode ver alguma coisa assim. Eu vou ver. Cobra do Gabriel aí para o Gabriel me ajudar. Ele vai lá no pessoal da TI lá e vê se tem possibilidade de a gente rodar esse simulador aí. Bora fazer isso, né? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Vocês aí são mais criativos, então tem mais essa facilidade aí para descobrir essas coisas também. Também, Victor. Tem que tomar cuidado, né? O ideal já que vocês estão nessa área, eu sei que não é realidade para todo mundo, né? De você já tentar ali comprar o teu notebook ou montar o teu PC na tua casa, né? Nem que seja um pouquinho mais básico do que um PC gamer, né? Para poder fazer essas coisas aí. O PC, normalmente o nosso PC é bem fraquinho mesmo, ó, em casa, né? O meu aqui do professor também, o professor está querendo comprar já. Eu vou comprar agora, com o 10º agora, eu vou comprar um PC gamer, um Note Gamer. Então, vai melhorar um pouco para fazer a programação, os negócios. O meu que não é fraco e já trava, né? Imagine um que é mais básico ali, com processamento mais baixo, né? Tá? Mas a gente consegue melhorar essa questão, entendendo toda a aula que o professor falou aqui, ó. A gente consegue melhorar nossas máquinas que a gente tem em casa. Tirar o HD e colocar SSD, né? Ali 100, 200, você consegue colocar um SSD na tua máquina. Já vai ficar mais rápida, não vai travar. Memória, né? Se você tiver um PC ali que tem pouca memória, coloque mais um pente de memória nele. Aí vai resolver grande parte do problema que você tem. A não ser que o teu processador seja um processador muito fraco mesmo. Aí não teria muita solução mesmo. Mas se você fazendo essas questões aí, já resolveria muito. Tua máquina teria já um desempenho muito melhor. O teu não roda nem bloco de nota, Johan? Não, da escola é top aí, não, da escola não. Agora que eu lembrei, os notebooks da escola são top aí. Os da escola são o i9, né? Da 12ª geração, né? Tem placa de vídeo dedicada e tudo, né? É PC Gamer, né? Não, os notebooks da escola aí são top. Conversa aí vamos alinhar com o Gabriel aí. Converse com o Gabriel e vamos alinhar com o Gabriel, o pessoal da TI aí. Vamos tentar rodar esse simulador pra gente fazer a nossa aula aí. Tá bom? Vamos continuar aqui. Então aí, continuar não, né? Eu vou entregar a aula para vocês. Então a gente vai ver na próxima aula, vamos conceituar toda essa parte da linguagem aí, de como o computador lê o código, né? Tá bom? E por hoje é isso aí, tá bom? Obrigado pela aula aí. Qualquer coisa, chama o professor no particular. Vamos montar um grupo aí, pede pro Gabriel montar um grupo da turma aí e colocar aí todos nós juntos no mesmo grupo pra gente alinhar essas questões aí. Tá bom? Então, até o próximo encontro. Boa aula para vocês. Até a próxima.